Oi meninos, tudo bem? Joinha, tranquilo? Boa tarde. Vamos para a nossa aula de língua portuguesa e eu começo por uma complicação da nossa avaliação de sexta-feira, né? Que deu um pouco assim de canseira para a professora. Então assim, vou fazer um pedido especial para vocês meninos. Assistam as aulas todos os dias, mas não fiquem só nas aulas. Lembrem-se que nesse período de pandemia, de isolamento social que vocês estão em casa, não mudou muita coisa das aulas presenciais. Nas aulas presenciais, vocês assistiam às aulas, mas eu pedia a revisão todos os dias. Como eu não estou na casa de vocês para estar, vocês estão só assistindo a aula e fazendo livro, isso não garante a aprendizagem. Assistam a aula, revisem mais, façam os deveres, busquem a compreensão, tirem as dúvidas comigo. Não mudou isso, tá bom? Então vamos lá. Por perceber na sexta-feira que houve uma complicação, principalmente a partir de uma provocação que eu fiz, eu sou muito assim, eu provoco. Então, na aula passada, eu coloquei joguei ali uma pegadinha para vocês. Quando foi na sexta-feira, eu perguntei se estava correto, todo mundo caiu. Estava correto, estava errado. Então, hoje, isso é para provar para vocês que vocês não estão revisando, não estão prestando atenção nos pormenores da aula. E de vez em quando eu vou colocar umas pegadinhas para ver se vocês, acordam. Então, vamos lá, vamos revisar a aula passada. Então, a gente viu antes o sujeito e agora nós estamos trabalhando o predicado. O predicado é a parte da oração que informa o sujeito, né? Que fala sobre o sujeito, que denuncia o sujeito. É lá no predicado que o verbo deve ficar, porque ali ele vai expressar uma ação ou uma característica do sujeito, porque é justamente essa a função do verbo lá no predicado, tá? Indicar ou a informação sobre o sujeito ou a ação do sujeito. Tem que lembrar sempre disso. E aí a gente viu que o predicado verbal, ele traz como característica o verbo que indica a ação, e justamente é esse verbo que indica a ação que vai ser o núcleo do predicado, certo? Já no predicado nominal, o que ele traz como essência, como característica? O predicativo do sujeito. E esse vai ser o núcleo do predicado nominal. É justamente o predicativo do sujeito. Estão entendendo? Então a gente tem o núcleo do sujeito e também tem o núcleo do predicado. Quem são os núcleos do predicado? Justamente a característica que denomina cada um. Então, se nós denominamos o predicado verbal pelo verbo que significa ação, significativo ou nocional, que ele tem vários nomes, quando a gente perguntar qual é o núcleo do predicado verbal, é esse verbo. Qual é o núcleo do predicado nominal? É o predicativo do sujeito, que é justamente a característica. Aqui é que foi o probleminha, foi bem aqui que eu peguei vocês, certo? Então, no predicado verbo nominal, nós vamos ter o verbo que indica ação, que é o significativo, né? E também nós vamos ter o predicativo do sujeito. São os dois que vão ser a característica do verbo nominal, mais núcleo do predicado verbo nominal. É o predicativo do sujeito junto com a ação, os dois. Não esqueçam, aqui é só o predicativo do sujeito. Aqui vai ser os dois. Qual é o núcleo do predicado verbo nominal? A ação e o predicativo. Qual é o núcleo do predicado nominal? Só o predicativo. Entenderam, né? Então, aqui consistiu o equívoco. Gente, muito simples, muito compreensível. Se eu estou dizendo que no verbo nominal apresenta-se os dois, eu preciso compreender como é que eu vou obter os dois, não é? Dentro de uma oração. Como é que eu vou ter certeza que os dois estão ali? Se eu analiso essa oração, observe que aqui eu não tenho verbo de ligação. Para ter predicativo do sujeito, tem que ter verbo de ligação. Tem que ter verbo de ligação. Todas as vezes, vocês já sabem disso, que tem predicativo do sujeito, tem verbo de ligação. Professora, mas cadê o verbo de ligação? Que ele está oculto, gente, ele está subentendido, né? Ele está implícito, ele não vem. Mas quando a gente determina as duas orações, não é? A gente vai perceber o predicado verbo nominal. Por quê? Porque o predicado verbo nominal, ele sempre vai poder desmembrar-se em duas orações. Ora, prestem atenção. Se eu tenho verbo de ação, eu tenho uma oração. Se eu tenho predicativo do sujeito, eu tenho uma informação sobre o sujeito. Eu posso formar uma outra oração. Professora, mas se só tem um verbo
Gente, presta atenção. Aqui eu não tive só o predicativo do sujeito e eu não considerei como uma oração, né? Uma oração só com o predicativo do sujeito. Aqui eu não tive uma oração só com o verbo de inclinação. Então, se eu tenho os dois, eu vou ter duas orações. O verbo de ligação, ele precisa estar aqui, não necessariamente, ele vai ficar subentendido. Por quê? Porque eu tenho a ação do sujeito e a característica do sujeito. Eu tenho duas coisas falando do sujeito. Então, eu tenho que ter um elemento ali para separar, que necessariamente ele não precisa estar na oração. Então, vamos à ideia, ó. Ela saiu apressada. A primeira oração, ela saiu, né? Ela apressada não tem sentido, então, ela estava apressada. Observe que quando eu construo a segunda oração, o verbo não está mais na oração. Eu estou usando o sujeito, o verbo de ligação e uma informação sobre ela, uma característica dela naquele momento. Por que isso aqui deixou de ser adjunto adverbial de modo, o modo como ela saiu? Porque aqui não tem mais verbo, na segunda oração não tem mais verbo. Eu tenho sujeito, verbo de ligação, e esse termo, que por não ter mais o verbo junto dele, ele passa a ser o quê? Predicativo do sujeito, minha gente. Muito cuidado, muito cuidado. O segundo motivo que deixa claro que ele é predicativo do sujeito é esse elemento aqui, ó, tá? O verbo de ligação. Tranquilo? Então, ela saiu apressada. O predicado saiu apressada, sujeito ela. Esse predicado, ele é verbo nominal. Por quê? Porque eu tenho verbo de ação, eu tenho predicativo do sujeito. Beleza? Então, esse foi o equívoco que vocês fizeram e eu trouxe novamente para esclarecer. Dando continuidade à nossa aula, o nosso assunto de hoje, ó, ele vem lá de oração, frase, oração, período, que a gente revisou. Do período, a gente trabalhou a ideia de período simples, período composto, e aí a gente vem para a segunda parte da nossa aula, do nosso assunto de hoje, que nós vamos falar de período composto. O que é um período? Vamos lembrar que é um período simples, é a oração onde apresenta apenas um verbo. O que é um período composto? Aquela oração que apresenta mais de um verbo. Então, se eu tenho dois verbos, eu tenho duas orações. Se eu tenho três verbos, eu tenho três orações e por aí vai. E o nosso período composto, ele pode se apresentar como período composto por coordenação e período composto por subordinação. Nós ainda não vamos trabalhar subordinação, então vamos focar só na coordenação. A primeira ideia a lembrar é que o período composto por coordenação, ele traz a primeira ideia de que as duas orações, elas são independentes, porque aquela conjunção que eu coloco ali no meio, entre uma oração e outra, ela vai trazer a ideia de independência. Independência. Professora, qual é a ideia de independência? De que uma não precisa da outra para se complementar o sentido. Porque no outro período composto que nós vamos estudar, que é por subordinação, a gente vai ver a ideia contrária. Um vai precisar do outro para ter o sentido completo. Então, vamos deixar isso para depois. Então, o período composto por coordenação, ele vai trazer conjunções coordenativas, tá? Justamente essas conjunções coordenativas é que vão trazer, elas vão agregar valor semântico para essa independência. Então, se eu uso ali no meio conjunção coordenativa, as orações se tornam independentes. Se eu uso ali no meio conjunções subordinativas, elas passam a ser dependentes. Então, esse assunto é muito fácil. Se você presta atenção, você revisa, você vai ver que tudo tem um nexo, tudo tem uma lógica. Beleza? Qual a ideia de coordenação, né? Eu sou coordenadora do Centro Educacional Santa Maria. Então, coordenar é estar diante de vários segmentos, né? Eu estou diante dos professores, da direção, dos pais, dos alunos, e eu estou ali para trazer autonomia para a relação do professor com o pai de aluno,
para a autonomia da direção com os professores e comigo e com... Então, coordenação traz a ideia de enfatizar, de possibilitar a independência. Por isso que o período é composto por coordenação, ele se diferencia por subordinação. Isso aí vocês já viram, eu estou só revisando. Então vamos lá. As conjunções coordenativas a gente já viu que são aditivas, adversativas, conclusivas, alternativas e explicativas. E essas conjunções que vão se tornar muito importante a gente compreender, elas vão estar no período composto por coordenações para trazer essa ideia de que uma oração não precisa da outra para ter o sentido completo. E a gente vem para um exemplo. Então, para saber se o período é composto por coordenação ou subordinação, uma das maneiras muito importantes é a gente reconhecer as conjunções, né, coordenativas e as conjunções subordinativas. Então, vamos lá. Comi bastante. Contudo, estou com fome. Essa frase é de Andressa, gente, que ela é morta de fome. Ela é morta de fome. Ela come, tem que morrer de fome. É o tema do aniversário dela, vai morrer de fome. Então, comi bastante, contudo estou com fome. Percebam que nós temos uma conjunção aqui. Vamos lembrar que vale lembrar que as conjunções, elas vão estar inseridas entre as orações, as frases, os períodos, tá? Para quê? Para trazer um valor semântico e trazer a compreensão melhor na hora de unir uma ideia de um período com outro período, numa linguagem mais fácil para vocês entenderem. Ou seja, as conjunções todas, assim como as preposições também, elas servem como elementos de ligação, tá? Trazendo valor semântico. Lembrando que a preposição liga ideias menores, palavra com palavra, palavra para termo, e as conjunções ligam ideias maiores, que são as frases, as orações e os períodos simples. Elas vão estar ligando. Mas a função delas é estar ali no meio, não é simplesmente só ligar, carregar um valor semântico, uma ideia para essa ligação. Já que nós temos duas ideias, a do meio vai trazer um sentido de juntar as duas, para ficar mais fácil de entender. Então, comi bastante, contudo estou com fome, eu tenho a conjunção. Geralmente, elas vêm sempre depois da vírgula, principalmente se forem explicativas ou adversativas. Elas vêm aqui, ó, depois da vírgula. Então, eu tenho aqui a conjunção. Então, observem que no período composto por orações coordenadas, eu tenho um período simples, ou uma frase ou uma oração aqui, e eu tenho outro período aqui. Se a gente for analisar a ideia de independência, né, a gente vai descobrir duas coisas. Primeiro, comi bastante. Aqui tem um eu subentendido. Eu comi bastante. A ideia está completa, tá? Eu não preciso do restante para entender. Aí vamos à segunda. Como o sujeito é eu estou com fome. Observem que a primeira não precisou da segunda. A segunda precisou apenas do sujeito, porque o sujeito é o mesmo. Entenderam? Então, olha só. Eu comi bastante e eu estou com fome. Então, aqui eu tenho duas orações. Quem liga essas duas orações? É o contudo. O contudo, ele traz um valor semântico de ideia contrária, de discordância, até porque é uma conjunção adversativa, mas, porém, todavia, tá? São palavrinhas que a gente usa a ideia é essa, aconteceu isso, no entanto, né, contrário disso, eu poderia estar assim, mas eu não estou assim, eu estou assado. Ó, eu comi bastante, eu deveria estar satisfeita, porque eu comi bastante, mas olha a ideia contrária, eu estou com fome, né? Estou com fome é quando se diz eu não comi nada. Mas aqui se comeu, e aí? Olha a ideia contrária. Por isso vem o nome adversativo, porque traz essa ideia, tá? Inversa. Esse é um assunto
que vocês já vêm estudando há bastante tempo e é só uma revisão mesmo, porque eu vou centrar mais nas orações subordinadas. Oração coordenada tá tranquilo? E então perceberam essa ideia, né? O que eu quis aqui? Mostrar para vocês a importância da conjunção coordenativa. Orações coordenadas, conjunções coordenativas. É muito importante lembrar disso aí, tá? Então, geralmente eu uso a conjunção entre uma oração e outra para trazer uma ideia, ou de adição, ou de discordância, ou de explicação. Por isso que o nome delas é aditiva, explicativa, adversativa, que vocês não vale a pena eu explicar ao pé da letra, porque isso aí vocês já dominam. Outra importante informação sobre a oração coordenada, meninos, é perceber quando eu uso a conjunção e quando eu não uso a conjunção. Professora, eu posso construir uma oração coordenada sem a conjunção? Claro, claro que sim. Então, como é que eu chamo uma oração coordenada? Com a conjunção. Eu vou dizer que ela é coordenada sindética. Já lembraram disso? Sindética. Sabe por que o nome é sindética? Porque a conjunção é chamada de síndeto. Lá na frente a gente vai ver uma figura de linguagem que fala de síndeto. Mas enfim, o que é um síndeto? É um elemento de ligação, é um elemento de conexão entre as ideias. Então as conjunções é um síndeto. Então, se tem síndeto, sindética. Se não tem síndeto, se não tem conjunção, assindética. Belezinha? Então, a conjunção, ela vem como elo de conexão entre as duas orações e elas também podem não vir. Quando vem a oração, eu vou dizer que é o período composto por orações coordenadas sindética. O que eu estou dizendo? Porque as duas orações têm um síndeto, têm uma conjunção. Se elas não vêm com a conjunção, na próxima aula a gente vai ver mais detalhadamente essa questão. Eu vou dizer orações coordenadas por período composto por orações coordenadas assindética. O que eu estou querendo dizer? Que existem duas orações, mas elas estão separadas pela vírgula. Não tem a conjunção ali. Bem tranquilo. Belezinha? O que a gente vai fazer como atividade para casa? Vocês vão pesquisar todas essas conjunções, pesquisar, revisar, porque esse assunto já é muito batido. As conjunções coordenadas, recíproca que eu falei, aditiva, adversativa, conclusiva, explicativa, revisem, estudem, relembrem, tá? E no livro nós temos umas páginas para responder. Então a gente vai responder as páginas 43, eu vou colocar aqui no quadro, ó. Respondo da página 43 até a página 45. Nós temos aí só 3 páginas, 43, 44, 45, para responder no livro, tá? E revisar esse assunto. E além disso, corram lá no YouTube, até no Google que seja, digitem orações coordenadas, revisem, estudem um pouquinho mais para ampliar e lembrar muita coisa. Tranquilinho? Vamos ficando por aqui e até a próxima.